Muito boa noite a todos vocês. É com imenso prazer que a gente inicia mais um programa Fernanda Santos. Muito boa noite, meu amigo Thalys Borgman. E aí, Fernandox? Sussan. Sussa, Estamos aqui mais uma semaninha, hein? mais uma, né? Hoje começou meio, né? Tava ali na pracinha, vieram me buscar, tô aqui. Fui buscar o candango, a gente começou até sem música por causa disso, a gente estava atrasado. Começamos em cima da hora hoje. Abraço pro pessoal da praça. Exatamente. Um grande beijo. Qual é o nome da praça? É dos expedicionários. Isso, eu não vou nem tentar falar porque eu vou enrolar toda a língua, já vai começar ruim o programa. Hoje estamos aqui com a Camila Vasconcelos. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que Estou agradeço. super feliz. Bora que a gente tem mil coisas para falar, não é? Sim, sim. Vamos falar de muita coisa aqui sobre arte hoje. Show de bola. Cá, obrigado por aceitar o convite, obrigado Eu pela que agradeço presença. pelo convite. Boa noite a todos. E eu fico super honrada por ser entrevistada pela Fê. Obrigada, Thales, né? O Hélio, o Rodrigo, chique todo o mundo aí. microfoninho. Tô me sentindo o Sim. Michael Jackson aqui. Ou Spice Girls, a última vez. Spice Girls, é verdade. Ou Ana Maria também. Também, Ana Maria. Eu tô Tem me mais sentindo alguém muito chique com esse microfone. com Até o fim do programa a gente A lembra Sandy. mais. É verdade. Sandy também. Tá perfeito. Só que eu sou meio estabanada, né? Então, se eu bater a mão, se eu derrubar, isso Não, faz fica parte de tranquila. mim. Cá, conta um pouquinho de você pra gente. Você é Tá. nascida em Jacareí. Isso, sou nascida em Jacareí, né? Mas atualmente estou morando em São José dos Campos, que é aqui do ladinho, né? Então, pertinho. Mas vira e mexe eu tô por aqui. Família ainda tá aqui, né? Então, hoje até vou ficar aí na casa dos meus pais, né? Para nossa alegria, Para nossa alegria, né? É bom vir pra terrinha um não pouco, é? curtir a família, né? E aí Coisa depois boa. volta para a rotina do dia a dia. Me fala um pouquinho como que começou o seu envolvimento com a arte, né? Eu sei que já veio dos seus pais, né? Isso, é. Hoje, né, como artista visual, né, tudo que eu produzo, tudo que eu crio, né, tem muita história, né? Eu não consigo, assim, me ver fazendo outra coisa. Já sim, fiz outras coisas na minha vida, mas eu não sei nem por onde começar, assim, falar para você, começou em tal época da minha vida, sabe? Ou com 5 anos de idade. Eu não sei te dizer, porque eu acho que eu já nasci e já era isso, sabe, já É tão produzindo. natural que É não tão tem natural data, que não né? tem data, né, não tem como. Porque criancinha era meu pai carregando os filhos, né, para onde ele ia, né. Meu pai é radialista, né, Gilberto Vasconcelos, então eu estava, assim, no meio de estúdios, né, de gravação, ou na TV ou na rádio, acompanhando desfiles de carnaval, né. Então já via todo esse mundo artístico, né, sempre estava muito presente na minha vida. E gostava de desenhar, meu pai também sempre desenhou, mas, assim, por hobby mesmo, por brincar, né, e o meu irmão também começou a desenhar, e ele seguiu também, né, como desenhista, designer, e eu gostava mais de pintar quando criança, adorava uma tinta, uma aquarela, amava pintar. Né, então, assim, a memória acho que mais antiga que eu tenho, né, foi com a pintura, foi a minha mãe me ensinando a criar roupinhas para Ai, pra que bonecas. demais! Então ela, estimulava a minha criatividade, né. "Não, vamos criar as roupinhas". Então a gente pegava tecido, ia ali costurando, criando modelinhos, e isso foi desenvolvendo a criatividade. Minha mãe lia também muito para mim quando eu era criança, né, então eu acho que hoje eu sou apaixonada por por livros por causa dela, né, que ela lia muito para mim, então eu amava isso. Então foi indo assim, né, vivenciando, né, tudo isso dentro da minha casa, que foi despertando amor pela arte. E também, apesar de eu ter tido, pouquíssimo contato com meu avô paterno, eu me lembro de algumas coisinhas, assim, que meu avô ele era apaixonado por cinema. Então ele tinha uma câmera de cinema dentro de Uau! casa. Ele filmava a gente, sabe aquela coisa de filmar os netos e tal, mas com Sim, uma que câmera de delícia, que cinema. Então a legal. gente brincando na rua e ele filmando, e aí eu cresci vendo meu pai guardando aqueles rolos de filme de cinema em casa, tem até hoje, né, os rolos e tal.
Então, não tem como falar assim que, né, eu já não nasci no meio da arte, porque Já estava já envolvida, né? estava envolvida. Você estava falando das roupinhas assim, deu até uma aquecida no coração, sabe? Porque antigamente a gente fazia essas coisas, né? Sim, Como as coisas mudaram, né? Se você parar para pensar assim. As bonecas já vem num tudo esquema tudo pronto. Ou pronto. pré-montado, né? E aí é só aquilo, não se tem essa criatividade de fazer a roupinha. Eu lembro que eu era apaixonada para trocar as roupinhas, para fazer. Eu lembrei agora até daqueles bonequinhos. Lembra quando a roupinha era de papelão? Sim, que a Nossa, gente era muito legal. dobrava no É, que se bonequinho, ia dobrava. trocando, né? Colava. Colava, Isso, era muito legal. E hoje em dia já vem tudo uma coisa mais pronta, muito digital também, né? A digital tecnologia veio também. junto, mas eu Muito sinto que Barbie. é muito barba. Tem umas agora umas Monster High, né? Uns Ah, negócios zoiudos, já viu Sim, também? Tem umas sim. assim. Inclusive as bonecas de hoje em dia é feia, né? É, melhor a Eu gente acho. não Eu. entrar tanto em detalhe, porque olha, eu tô ainda pra ver criança que brinca com boneca, porque vou te contar, né? É O celular tomou preocupante. conta, o iPad tomou brinquedo conta, em geral saiu da brinquedo em mão da geral criança, né? tem saído cada vez Exatamente. mais das mãos das crianças. O eletrônico tomou muito conta, né? Porque assim, pensando no seu trabalho, que é criação, então, muito do que você viveu na infância te ajudou a construir a artista que você é Sim. hoje. Como que vai ser daqui para frente os próximos, né? Você falou da criança brincar e tal. Nem se imagina roupinha. Esses dias eu fui nessas feira de centro, assim, de artesanato, sabe? Ainda tem uma ou outra. É difícil Boneca de encontrar. pano e tal. Boneca de pano, tem umas senhorinhas que fazem aqueles vestidões, assim, para Mas aí as você Barbie vê, até. né? Quem acaba comprando é quem ou está É o envolvido em pai. arte, É os pais. ou quem gosta de arte. E é difícil encontrar, né? Assim, quem realmente se envolve e procura consumir do local, né? Do artista local, que vai nessas feirinhas. Então, é quem realmente frequenta, quem gosta, que acaba comprando, né? Mas se a gente for ver numa grande maioria, né? O eletrônico toma conta, né? Então, assim, a gente precisa observar como que vai ser realmente daqui para frente em relação a isso. Me Até preocupa um pouco. mesmo porque já estamos ouvindo aí falar sobre metaverso, né? Eu fiquei Então, sobre chocada com esse criação, assunto. ah, ele vem sim para estimular mais a Uhum. criatividade e também de te proporcionar uma nova personalidade, né? É em partes bacana, mas também em partes preocupante, né? Eu acho que a gente pode falar até um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Eu quero até pontuar isso, O que porque você pensa sobre isso tudo? eu acho que se a gente não tomar cuidado, muitas mudanças e drásticas eu acho que virão acontecer, porque se a gente for ver na história aí da humanidade, né, com relações pessoais, relações familiares, né, cada vez mais as pessoas foram se distanciando, né? Os pais que foram se separando, né? Os filhos que foram morar em outros países se tornaram distantes. O metaverso, o que ele te proporciona? Uma nova personalidade. Então, às vezes, você está num relacionamento, está vivendo uma vida que você, na verdade, ali dentro tem algo, né, escondido, talvez que você queira manifestar. E aí você vai para esse mundo, né, esse mundo do Você metaverso. manifesta isso nesse. Então é até um pouco preocupante, porque a nossa sociedade ela está muito doente, psicologicamente falando, né? Então, se a gente não se atentar às questões psicológicas, né, isso pode se tornar um grande problema para a sociedade. Assim, não que isso vá ser, né, mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não se atentar, isso pode ficar preocupante, né? A gente já vê que assim, jogos de videogame já
mudou muito a personalidade de muita gente, mas também desenvolveu a criatividade de muita gente, fez com que vários jovens passassem a falar um outro idioma, como o inglês, por exemplo, por causa dos jogos de videogame, né? Muitos jogos, Eu muitos não, jovens ganhando muito dinheiro criando sim, jogos, né? sim, e se não cuidar do psicológico, né, desses jovens, né, isso é muito preocupante, né, lá na frente. Eu sou super a favor de jogos de videogame, eu cresci jogando videogame, eu jogo videogame até hoje, e só que se a gente não se atentar a isso, né, acaba ficando preocupante, né, e ainda mais quando você vive ali um mundo, né, completamente paralelo no metaverso, que aí você pode ser quem você quiser, né? Tem o ponto também de repente, você, eh, na vida real, você não vai fazer alguma coisa de errado, porque você sabe que é errado, mas ali, Ali eu você, vou de lá repente, fazer pode aquilo ali, vai fazer. que não é virtual mesmo, né, vamos Isso, ali sentir qual é. isso a gente precisa ficar muito atento, né? Para que as pessoas, isso não mude a cabeça das pessoas. A gente tem uma vida ali, mas a gente tem uma vida aqui também, né? E não confundir as duas coisas, né? Por exemplo, quem joga videogame, hoje em dia existem algumas game houses que proporcionam para os jovens, né, um atendimento psicológico, um acompanhamento. Então, isso é muito bacana que está aparecendo hoje Eu em não sabia. dia, né? Sim, então às vezes a pessoa fica ali horas jogando videogame, mas ela tem um acompanhamento, ela tem horário para aquilo, né? Então eu acho que a arte aí dentro do metaverso estimula a criação, estimula a mente, ela precisa só ir com cautela, né, para não mexer com a cabeça das pessoas, né? Inclusive, já falando do mundo digital, de metaverso e tudo isso, a gente tem os NFTs, né, Uhum. também, que para quem não sabe, aí é um token que é gerado para a tua arte, né? E isso então ser comercializado. É como se fosse uma galeria, né? Um museu, porém online, digital, né? E aí você só, na verdade, você não, você compra aquela chavezinha, né? Olha Você só que tem a bacana. arte você pode de repente fazer um print e ter, né? Mas se você não tem a senha, você não tem aquela numeração, né? Então, a arte ainda está tendo um olhar, né, diferenciado hoje em dia, mas que a gente não sabe ainda aonde que vai chegar, né? Então, por enquanto, vamos ainda curtir o que é tradicional, né? A pintura tradicional, né? Eu venho tentando me informar mais sobre o digital, venho estudando sobre o desenho e a pintura digital, mas a gente não pode aí esquecer do que é o tradicional da nossa vida, do nosso convívio familiar, de sair, de conversar com as pessoas, esse contato, não viver só no mundo digital, né? O Então, extremo é ruim, né? O sim, extremo é ruim. sim, Eu percebo que, falando assim no digital e em arte, né? Ele te dá a possibilidade para algumas coisas se você na verdade, a internet, né? O mundo digital completo, ele te dá oportunidades legais, assim, mas vai muito de como você utiliza, né? E em arte, eu acho bacana, de repente, eu não consigo ir naquele museu. Eu achei isso na pandemia sim, sensacional, maravilhoso. né? Meu filho gosta muito de museu, de arte e tudo mais. Então, a gente acessou a Frida, Olha que né? bacana. Andamos lá pela casa, no digital, e foi bacana, foi sensacional. Então, foi um momento da pandemia que eu não podia levar ele. O negócio dele é ir no museu, é ao vivo, é ali, é ver. E realmente tem outra sensação, outra energia, né? É diferente. E até é interessante você tocar nesse ponto, porque até as exposições estão mudando. Como, por exemplo, a gente tem acontecendo agora em São Paulo a exposição itinerante do Van Gogh, né? E você vai lá, você não vai Sensacional. ver os quadros dele, porque são tudo projeção, né? Então, até a forma de exposição hoje em dia está sendo diferente. Eu, ah, como professora, né, acabei me envolvendo muito com a história da arte. E eu sou apaixonada, apaixonadíssima por história da arte. O meu maior sonho era conhecer os museus, era chegar ali pertinho das O do meu filho é o obras, Louvre, né? ele quer ver a Mona Lisa.
Vai, ela é pequenininha. Falaram isso pra ele, Ela é eu acho que ele vai se pequenininha. decepcionar um pouquinho e tal, mas Sim, então eu tive essa oportunidade, né, de conhecer o Louvre, né, que tem, nossa, é imenso, infinitas nossa, deve ser obras, uma é coisa incrível. maravilhoso. Em Paris tem outros museus, assim, que vale muito a pena ir, como o L'Orangerie, que tem as obras, eh, incríveis de Monet, né, Nossa. obras, assim, que toma todo o espaço da parede do salão. É um lugar lindo, né, o Museu d'Orsay, que estava inclusive, com várias exposições e esculturas, né, na época que eu fui, e pude chegar perto ali de obras, grandiosas. Eu sou muito fã de Van Gogh, então sou suspeita para falar, então pude chegar perto, né, de um Van Gogh, Uau! né. E tudo isso, a profissão, né, como professora, de me aprofundar mais por ensinar a história da arte, né, me proporcionou. E inclusive, para você, entrar nos países, né, quando você fala que você é professor, o tratamento é É diferente, outro, né. completamente diferente. Eu em Paris, quando eu falava que eu era professora, outra história, né, quando eu fui para a Inglaterra, eu falei: "Ah, não, eu sou professora". Na hora eles te tratam assim, sabe, com uma cordialidade que é incrível. Nossa, aqui é um pouco diferente, né? Infelizmente É no capaz de Brasil levar umas borrachadas. é um pouco Professor não diferente. entra aqui não, aqueles Já que a gente está falando sobre educação, né, no momento eu não estou atuando na educação, né, tenho os meus projetos aí, mas, eu pude, assim, o máximo, né, que eu consegui fazer de levar para os meus alunos o conhecimento da história da arte, da importância da arte. O meu foco sempre foi criação, porque a criação, ela não está só na arte, ela está no nosso dia a dia, né. Imagina aquela pessoa que ficou desempregada, a gente viu muito isso na pandemia. Ela ficou desempregada e ela simplesmente não sabia o que fazer para ganhar um dinheiro extra. E aí entra a criatividade, né. Quando você é estimulado já desde pequeno, você: "Opa, vou fazer tal coisa para ganhar dinheiro, sei lá, vou fazer um bolo para vender, ou então eu vou começar a estudar um curso". Você vai buscando outros meios, né, que você vai abraçando e talvez até você se descobre ali em algo Exatamente. novo, né. Então esse sempre foi meu foco dentro da sala de aula, estimular a criatividade, né. Eu lembro até um fato curioso, quando eu passei uma atividade para os alunos do ensino médio, e aí eles: "Nossa, professora, você tá loucona", falaram assim, porque era uma forma de que eles pudessem ver que a proposta, né, por mais diferente que fosse para eles, era exatamente para que eles se exercitassem, né, para estimular mesmo a criatividade deles, né. Se eu coloco aqui um papel, uma caneta para você, né, principalmente se você nunca desenhou, nunca fez nada, talvez você lembre lá da tua infância como se faz uma casinha ou uma florzinha e talvez seja isso que você vai fazer. Mas quando você está ali no processo estimulando a criação, né, aí você vai pensando em tudo que está à sua volta, em tudo aquilo que você vive e você vai começando a produzir, né. Mas isso sim, estou usando o exemplo do desenho, mas em tudo na vida, né, Uhum. quanto mais você estimula a criatividade, mais fácil você consegue lidar com as coisas, com tudo na vida, né. No trabalho, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha, numa empresa, numa linha de produção, enfim, seja lá o que for, e ali ela de repente propõe algo para o chefe dela, né, para o superior, e isso dá certo, isso funciona. Então, olha o destaque que esse profissional tem, né, ele teve ali a criatividade já estimulada desde pequeno, né. Então realmente, esse sempre foi o meu foco como professora, né. Ali dentro da sala de aula, era o que eu mais, tentava passar para eles, o Eu acho estímulo à que criatividade. o meu ponto de preocupação com as gerações, as novas e as próximas gerações é esse. Então, assim, se não é o professor estimular isso, pelo menos em sala de aula, na casa dele, hoje em dia, para os pais é muito fácil. A criança quer brincar, toma, pega aqui, ó. Não vai ter outro caminho.
É. E até Só tem a escola. o Thales falou, né, o tratamento do professor no Brasil é outro. E infelizmente, no momento que estamos vivendo, cada vez mais estão tirando o ensino de arte das escolas. Então, E isso é extremamente preocupante, me deixa muito triste, sabe. E como professora, eu tinha vários momentos, assim, que eu acabava ficando frustrada, porque eu, além de professora, eu era uma artista, eu produzia arte, diferente de outros professores de arte que não produzem arte e só têm conhecimento técnico, né. Então, às vezes, me frustrava um pouco, porque você, como professor, você tem ali várias propostas e que, às vezes, você não consegue trabalhar com o aluno. Ou porque a escola não permite, ou porque os meios, a condição, o espaço, coisas não permite você trabalhar. E isso é muito triste, né? Porque o professor, ele, por mais que ele seja criativo, né, ele precisa ter espaço para trabalhar, ele precisa ter condições para trabalhar, porque a arte, ela é a única disciplina que envolve todas as outras. exatamente. Se a gente for ver, o que que veio primeiro no mundo? A arte. A arte veio primeiro, né? A gente tem as pinturas rupestres ali que contaram uma história, né? Que contam uma história para a gente, né? Então, não veio a matemática, não veio a ciência, não veio a geografia, né? Veio a arte. Então, é ela quem vai englobar todas as outras disciplinas. Se a gente não valorizar a arte, né? Como é que fica o outro lado? Você pode ser um bom matemático, um bom físico, mas se você não for uma pessoa criativa, você vai fazer o Você que vai com fazer o esse quê? conhecimento, Fica em né? vão, fica Fica vago, em né? vão, fica vago. Isso realmente, eu era a minha matéria preferida. Não sei Por por que quê. será, né? Não, menina, não faço ideia. E é legal porque, assim, eu tinha uma professora maravilhosa, que eu não lembro o nome dela, mas ela era ótima. Acontece, de nomes eu também não lembro. Nossa, eu não lembro. Mas eu achava ela incrível porque eu acho que foi a única professora de arte que ela sempre trazia umas ideias novas, assim, um jeito de colorir Olha diferente, que sabe? bacana. Com bombril e revista. Aí você faz um fundo e vai passando bombril e aquilo vai ficando colorido. Nossa, ela, inúmeras coisas. Eu vejo que o Gabriel é igualzinho. Ele Olha, também gosta muito do professor de arte dele, porque o professor de arte dele, que ele estava agora, trouxe todo esse lance do museu, da história da arte e tudo mais. Ele chegou, você não acredita. E aí começou o meu contato. Falei, gente, olha a importância disso. É óbvio que tem pai, sim, que estimula, né, que tá ali, sim, que não é só tão. Toma aqui o celular. Agora eu não posso, toma aqui o celular. Existe sim esses, mas são mínimos, né? De fato, é importante trazer essa colocação da importância sim. disso nas escolas, porque, assim, ao meu ver, é o que vai salvar daqui para frente, né? A gente viu isso agora, né, na pandemia. A gente viu isso agora, porque quanta gente ficou desempregado e uns conseguiram fazer, criar, inventar coisas, né, mudar de profissão e outros não conseguiram. Tiveram muita dificuldade, né. Alguns comércios, restaurantes, Se alguns atualizar, né? conseguiram se inovar, se atualizar, ser criativo e outros não. Então, olha só, né, como a criatividade é importante, né? A gente não pode deixar morrer, a gente tem que estar ali o tempo todo, né, tentando estimular eles. E eu espero que a educação no Brasil ela mude, né? Porque infelizmente ela ainda é voltada para o vestibular, né? Para o aluno fazer a prova do vestibular e conseguir entrar numa faculdade. Ela não é voltada para realmente criar ali, desenvolver um ser humano, né? Que sabe se comunicar, que sabe criar, que sabe se desenvolver profissionalmente. Quantos alunos eu tive no ensino médio que eu perguntava, você sabe o que você vai prestar para o vestibular? E falava, não, não sei, não sabia o que gostava, não sabia o que ia prestar, né? Então,
a gente está numa fase muito preocupante, porque, poxa, a gente tem uma pedagogia que é boa, né? A gente teve um grande nome, né, no Brasil, que foi Paulo Freire, mas a gente já está em 2022. Uhum. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa mudou, né? Nunca que a gente imaginou que as aulas seriam online, Nunca. né? Teve aluno que se adaptou, mas teve aluno que não se adaptou. Então, a Teve educação, ela professor que precisa. não se Teve adaptou, né? professor que não se adaptou. A educação, ela precisa mudar, ela precisa ser revista urgente. Urgente. E eu acho que quem pode fazer isso, né, são os professores de arte. E eu acho que eles deveriam ter mais espaço dentro da escola, ter mais espaço Eu percebo dentro que é da um espaço Secretaria de menor. Educação, dentro da diretoria de ensino, dar mais oportunidade, porque para você, uma professora de matemática, para ela ensinar matemática para um aluno, não dá mais para ser como era antigamente, né? Porque cada um hoje em dia até tem claro que todo mundo, né, tem as suas dificuldades, mas hoje em dia está cada vez mais, porque as crianças já chegam várias com laudos, né? Eu tenho uma tem um transtorno disso, outra tem um transtorno daquilo, e o professor um só para dar conta de um monte na sala, Uhum. para atender todas as necessidades é complicado, né? E até mesmo para o professor lidar com isso, como faz? Né? Então, quem é que pode modificar isso? Quem é que pode auxiliar? Quem é que pode ajudar? É o professor de arte. Mas o professor de arte, não aquele teórico, porque a gente tem muito professor de arte Uhum. que está na sala de aula só passando o conteúdo ali, o que leu no livro e transmitindo o conteúdo. Mas é aquele professor que realmente que produz arte, que é criativo, né, que pode auxiliar nisso. Então, eu espero muito que a educação no Brasil mude, né? Eu Eu ainda também. tenho fé, né? Espero que Sim. sim. É mega importante, tá? É, Na hora de rever muitas coisas. como eu cresci numa base envolvida com arte, né? Com pai, tios, vô, família, né? Mãe, todo mundo envolvido em arte. Eu acabei indo para várias, fazer várias coisas. Trabalhei já no meio financeiro, né? Trabalhei em editora de livros, né? Dei aula, enfim, fiz várias coisas. Mas eu consigo ser versátil porque eu tive O estímulos, estímulo né? criativo. Eu fiz aula de teatro, eu fiz aula de canto, eu cantei em coral, né? Eu fiz várias coisas que foi me despertando aí a criatividade e também a oportunidade de conhecer cada coisinha, né? E quando eu fui para a sala de aula, eu não quis ficar também só limitada no conhecimento artístico, mas entender o que se passa na cabeça do aluno, porque eu também já fui aluna, eu também tinha as minhas dificuldades, né? Eu era uma criança que era completamente distraída. O professor estava falando, eu já estava pensando em mil coisas, criando uma poesia, né? O meu irmão ficava desenhando. Era assim, né? Tudo com a mente ali a mil, né? Então, a gente teve estímulos, então precisa estimular, né? Não fiquei só nisso, eu queria entender mais. Então, eu também fiz faculdade de pedagogia, além de ter feito faculdade de artes visuais. Eu também fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia para entender as Uau! questões neurológicas, psicológicas, né? Os transtornos, né? Fiz também pós em autismo, né, alfabetização e letramento, eu queria aprender, eu queria conhecer, para que quando eu fosse para a sala de aula, eu realmente pudesse ali passar o que eu queria para o aluno, né? E eu queria não só passar, mas eu queria que ele compreendesse, que ele se desenvolvesse, né? Hoje, eu fico muito feliz de ter passado pela sala de aula, porque eu vi alunos que se desenvolveram e falavam assim: nossa, saudades, né? Alguns que eu encontro, né? Ou os pais comentando, nossa, meu filho desenvolveu no desenho ou se desenvolveu em outras matérias por causa do estímulo, né? Então isso é super gratificante, né? Isso a sala de aula ela proporciona a gente muito, né? E é importante, você citou, né, do teatro, da música e tudo mais, o como a gente
cresce e sempre aprende alguma coisa. Por mais que, tô fazendo teatro agora, mas isso não significa que eu vou seguir a carreira ou vou Sim, ficar, a mas minha às vezes intenção não era nem seguir carreira, o né? simples fato de estar ali, De aprender estar um ali. pouco, você vai conhecer gente nova, você vai conhecer ideias novas. Isso tudo ajuda, né, Sim. nessa criação E toda. tem que estar com a mente aberta. Tem Uhum. que estar com a mente aberta, né? Hoje em dia a gente tem que convencer os jovens, os adolescentes de que aquilo é importante, né? Eu vejo eles muito desanimados na sala de aula, sabe? Porque eles têm tudo fácil. E tudo que eles precisam, eles ligam o computador, eles têm, É. né? Tem tudo ali para eles. Só que a gente precisa fazer com que eles saibam procurar, com que eles cheguem no computador e saibam realmente usar aquilo para algo útil. Uhum. Né? Então eu sou, como eu estava dizendo, do videogame, eu sou super a favor do videogame, mas vamos tratar de uma forma com que, né, a criança não fique só naquilo. Você gosta muito de videogame? Tenho alunos que falaram assim para mim, poxa, eu não sei o que eu vou estudar, mas eu amo videogame. E o pai não deixava. Aí, poxa só, poderia ser um programador, poderia ser Exatamente. um criador de jogos, né? Poderia ser infinitas coisas ali, não só jogar, né? Tem N possibilidades, mas não, né? Ainda tem muita gente de mente fechada, né? Tanto pais, alunos, escola, né? Então isso ainda Às precisa vezes mudar. poda um grande profissional. Poda um grande profissional. Aí, o que acaba acontecendo? Adultos frustrados, não se descobriram, ou começa uma faculdade e para no meio do caminho, ou então fez a faculdade de uma coisa, mas acaba trabalhando em outra coisa, acaba não se encontrando, porque ele estava ali focado no que às vezes os pais queriam, né, e não no que ele realmente queria, né? Não, os pais também não apresentaram ali propostas dentro daquilo que o aluno gostava, né? Então, a gente não pode desistir da arte, né? A gente tem que estar ali tentando cada vez mais levar isso para os jovens. Exatamente. E agora falando em arte, o que você está fazendo no momento? No momento. Então, vamos lá. Primeiro vou mostrar uma coisa que eu não estou fazendo no momento, Tá, mas que que faz faz parte parte. também, né? Uma coisa que me estimulou muito a criatividade foi fazer os toy arts, né? Eu trouxe aqui, inclusive estou até com uma camiseta que daqui a pouco eu vou Sim, falar, né? Então, criar o toy art, trazer personagens para o mundo, né? Do pano, sensacional. da costura, de desenhar novas formas, né? Isso me estimulou muito, né? Então, inclusive, esse é o personagem do Alex, do Laranja Mecânica, do filme, né? Um clássico do Aham, cinema. um Um clássico. clássico. E esse daqui eu trouxe especialmente aqui para o pessoal da TV, Ai, que em legal! agradecimento aí a todos vocês, né? O Elbe, Rodrigo, então trouxe aqui Ai, para a que TV. lindo! Então, agora sim, Agora sim vou vai ficar colocar aí. aqui para E é vocês. incrível, que trabalho lindo. Ai, que bom, É que muito bom. legal. E isso me despertou muito a criatividade, né? E fez com que eu pudesse produzir bastante, criar muitas coisas, né? Claro que também fazia artesanato. O Elbe, querido Elbe, a minha memória é péssima. E você me lembrou de uma coisa que eu já nem me lembrava mais, que era quando eu fiz os chaveirinhos do Corvo, que era do Cineclube de Jacareí, né? Que tinha premiação do Corvo de Gesso. E eu cheguei, uma época, a fazer os chaveirinhos do Corvo, que eles distribuíram, a encomenda do pessoal. Eu já Uau! nem lembrava mais. Então, assim, é muito bacana lembrar disso, né? Sim. E eu fazia muita coisa de artesanato também, né? Mas sempre amei pintar. Então, assim, eu costumo falar que minha casa está virando uma galeria, porque meus quadros estão lá, minhas pinturas, né? Eu sou um pouco tímida para ficar mostrando, divulgando. É uma paixão mesmo minha, né? Gosto de desenhar, às vezes saio, uns lugares que eu vou aí, quem Aham. já me viu, e fico lá desenhando, né? Eu gosto muito disso, né? E atualmente eu tenho me arriscado bastante no desenho digital. E tenho me aprofundado, conhecer mais sobre o digital, sobre o mundo digital, né? O desenho digital. E aí vieram as camisetas, as estampas. Então, até vim aqui em homenagem, né? Sim. Ao pessoal do cinema,
Vim com a camiseta, né? Porque é algo que eu tô gostando muito de fazer e cada vez eu tô aprendendo mais. E o ano passado eu descobri a Twitch TV, né? Que é uma plataforma aí de streamings, o pessoal joga, canta, né? E eu fui lá desenhar. Que Cheguei, caí de legal. paraquedas lá e comecei a fazer lives, e isso me ajudou também durante a pandemia, né? Que a gente só ficava em casa, então às vezes você quer falar com as pessoas, e eu conheci muita gente nesse meio. E ali eu começava a desenhar ao vivo, no digital, enquanto eu ia treinando, né, o Que desenho e fazendo demais. as lives e conversando com o pessoal, e o canal foi crescendo, foi crescendo. Hoje eu estou um pouquinho parada, estou desenvolvendo as artes mais em off, né? Continuo fazendo as artes para as estampas e também estou me arriscando agora na cerâmica fria, produzindo aí umas esculturas que ainda ninguém viu, porque é Ai, que surpresa. demais. Logo eu vou estar divulgando aí. Também tenho os meus projetos, né, que é voltado também para a educação artística, que é um Meditando com Arte, porque a gente vive num mundo hoje que é muito corrido, tá todo mundo estressado, tá todo mundo em depressão, tá todo mundo com ansiedade, né? E muita gente tem dificuldade de meditar. E existem Uhum. N tipos de meditação, né? E Sim, por que não trabalhar a arte com meditação? Mesmo que a pessoa não saiba produzir, a intenção é trazer para ela uma tranquilidade, uma paz de espírito, um autoconhecimento, né? Então, proporcionar com que ela produza o que ela quiser, do jeito que ela quiser, com os materiais que ela quiser, né? Enquanto ela vai ali meditando, ela vai deixando a água do rio correr, sabe? O fluxo ali acontecer. Então, não importa a beleza da arte, né? Importa o que ela está sentindo ali dentro dela e ela está colocando para fora, né? Então, proporcionar diversos materiais para que a pessoa possa meditar enquanto ela vai produzindo. Então, também tem como que funciona? Você vai lá, coloca esses materiais? isso. Coloco à disposição os Aham. materiais, né? E a ideia da meditação é fazer um trabalho de respiração antes, para que a pessoa vá ali se tranquilizando, se acalmando, se desligando do mundo, né? Por mais que a nossa cabeça fique 24 horas ali ativa, né? Mas para que ela possa manter ali um momento um pouquinho mais tranquilo, controlar a respiração. E aí os materiais estão ali. E ela vem escolhendo os materiais e eu vou então auxiliando, né? E falando algumas coisas para eles enquanto vai acontecendo, falando palavras com que eles possam relacionar e para ir despertando a criatividade também, né? E a reflexão sobre as palavras, sobre aquele momento. Sensacional. Eu não tinha escutado algo parecido ainda, sobre, como você falou, a meditação existe N tipos, né? Isso. Mas assim eu nunca tinha escutado falar. Isso é muito interessante, né? Eu trouxe um pouco do meu conhecimento da sala de aula, do conhecimento pedagógico, neuropsicopedagógico, né, e do conhecimento artístico e montei o projeto, né, exatamente para ajudar as pessoas, né, a intenção de ajudar mesmo. Então é um projeto que assim é um filhinho meu Nossa, que tá nascendo. sensacional. É um destravado adulto também, né? Sim, É, sim, é um tem isso, destravar. né? Porque é aquilo que eu estava falando, muita gente não teve o estímulo criativo quando era criança, né? E é tentar recuperar isso na fase adulta. Mas não só recuperar, mas também proporcionar um momento relaxante, um momento de prazer, né? Descontraído. Porque você conhece uma pessoa que não é ansiosa, que não está estressada, que não está passando por algum Quem tá problema, que tá estressado aqui? difícil, tá todo mundo ficando doido hoje em dia, né? Então, né, de doido todo mundo tem um pouco, não tem como, gente, né? O mundo tá exigindo cada vez mais. Você vai assistir um vídeo, né? Você acelera. Esse eu não Você tenho vai assistir uma paciência. televisão, você fica mudando de canal o tempo todo. Você vai assistir um Até o filme, WhatsApp agora. A WhatsApp, Fernanda você manda vai ouvir mensagem, um parece áudio. o esquilo lá do. Você já ouviu minha risada no acelerador? Não, deve ser Faça legal. isso. É engraçado. Isso, a gente está vivendo num mundo acelerado. E isso vai para onde? Eu percebi a importância da meditação na pandemia.
De fato, por isso que é legal trazer também esse lance de que existem vários tipos de meditação, porque às Sim, vezes as pessoas elas estão presas numa ideia de que eu vou sentar, vou pôr a mãozinha aqui e vou. Pronto, agora eu não posso pensar em nada. Fazer exatamente isso. É, E agora eu não posso pensar em nada. Nossa, mas acabou de vir um pensamento. Ai, meu Deus, eu não posso pensar em nada. Mas será que eu Mas vou. se eu não pensar em Mas nada, se eu eu tô não, pe- pensando em alguma coisa? se eu não pensar em nada, eu tô pensando em alguma coisa? Eu acabei de pensar em alguma coisa. Entendeu? exatamente. Exatamente isso. Mas E não é quer ver isso. um momento de meditação que muitas vezes a gente não percebe? Com certeza isso já aconteceu com vocês. De repente você está sentado num lugar, está acontecendo algumas coisas e tal, e de repente você foca num lugar, mas você não está nem olhando para aquilo. Você só teve uma pausa ali de, sei lá, um minuto que fosse. E às vezes a pessoa passa assim por você e fala, "Ô, fulano, fulano, e você não escuta. Que você entrou em transe ali. Você nem pisca, Você né? nem Você pisca. descansa o Oh, olhar nossa, tô ali. te chamando, você não está ouvindo. Aí você, opa, opa, você entrou já em estado meditativo, né? Então, às vezes, esse momentinho, aí esse minutozinho, já fez com que você relaxasse, que você entrasse nesse estado de meditação mesmo, né? Mas tem muita gente que não consegue, né? E é ansioso, é ligado ali no 220, né? E tá ali produzindo. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sei fazer um desenho. Começa a riscar, começa a traçar, deixa fluir. Alguma coisa vai acontecer. Durante uma fase na minha vida, eu trabalhei com oficinas de arte Olha que legal. e trabalhava em asilos, né? Na verdade, não era um trabalho, porque não era remunerado, né? Era um trabalho voluntário, né? E aí eu levava para os idosos, né, exatamente esse lado da criação. E ali eu descobri, gente, um monte de artistas, pintores, Ai, meu desenhistas que nunca Deus. tinham feito nada, né? Teve uma senhorinha uma vez que ela estava pintando ali no pano de prato, né? E eu cheguei para ela e falei, mas a senhora nunca pintou, nunca desenhou? Ela, não, é a primeira vez e eu estou amando fazer isso. Com mais de 80 anos de idade, fazendo um desenho lindo, pintando de uma forma linda, com sombras e tal, E sem a nunca ter saúde feito. mental que você traz de volta para a pessoa. Sim, sim. Então é muito bacana, sabe? Aquele momento de prazer ali, né? Mesmo que a pessoa seja muito ativa, né? Ela consegue se conectar, por mais que ela não saiba desenhar, ela consegue desenvolver alguma coisa, né? O É seu só trabalho com música e meditação, pintura, né, e meditação, como que funciona? Se for uma criança, ok? Se for um adulto, ok também ou não? É destinado a adultos? para qualquer idade, qualquer idade. Porque, é claro, se for uma criança muito pequena junto com uma mais velha, criança é inquieta, né? E Não, vai talvez virar porrada, talvez incomode uma pessoa mais tinta na cara adulta, do outro. né, então dá para separar, né, os Aham. grupos, é até ideal. É legal, eu te perguntei isso porque as crianças estão ansiosas demais hoje em dia, Demais, né? demais. Eu falo isso pelo meu. Mas eu não posso falar, amanhã a gente vai em tal lugar, 4 horas da manhã ele tá acordado, assim, tipo, já deu a hora? Com dor de Com barriga. dor de barriga, tadinho. Sim, tem muitos pais, eu já tive alunos que os pais colocaram na meditação para ver se acalmava. Sabe o que eu fazia com os meus alunos, os pequenininhos? Voltava do intervalo, nossa, chegavam no 220, até começar a dar aula era impossível. Então eu trabalhava com eles, todo mundo sentado, de olhos fechados. Ai, Quem que quiser delícia. abaixar a cabeça um pouco. Então, assim, não é perder 10 minutinhos, 5 minutinhos. É você ganhar, né, produtividade, criatividade. Então, você acaba trazendo ali até um momento de descanso para a criança. Então, fazia ela voltar para o corpinho dela, né? E ela Abaixa essa adrenalina aí, mulher. abaixar a adrenalina, porque olha, sala de aula para os pequenos não é fácil, não. Então tinha que abaixar essa adrenalina deles, né, para que eles ficassem mais calminhos e eles começassem a produzir, porque senão era impossível dar aula. É complicado, né? Sim, sim. Eu vou ser bem sincera com você. Eu amo lecionar. Amo lecionar. É um prazer imenso você passar aquilo que você Sim. sabe, você ver o aluno ali se desenvolvendo. Mas a sala de aula hoje em dia está muito difícil. E se não tiver uma mudança escolar, uma mudança na educação, na forma de ensinar, nos espaços escolares,
vai ficar cada vez mais difícil. Então, eu tô assim até um pouco afastada da sala de aula, porque como artista, né, isso acaba sendo um choque muito grande para mim. Afeta. Me afeta demais, né? A gente que é artista, a gente é mais sensível, né? Então a gente fica mais afetado. E a gente, quando vai produzir, a gente não consegue, porque a gente já recebeu um monte de energia, né? Então a gente precisa também de um pouquinho do ócio ali, um pouquinho do nosso tempinho para a gente poder criar, né? Sim, show de bola. Cá, me fala uma coisa. Ai, depois você tem que mostrar, assim, levantar e mostrar a camiseta, por A favor. camiseta, essa é uma das estampas. Ai, Ela tá na minha olha, muito lojinha legal. da Collab 55, que é uma plataforma que ela une vários artistas, né? Então, você tem a possibilidade de colocar suas estampas lá em diversos Certo. produtos, né? E a pessoa entra na tua lojinha, compra lá, tem camiseta, tem caneca, Ai, que tem legal. almofada, tem calça, tem sacola, tem de tudo. Que E é demais. bem bacana. Então, é a Collab55 @, K Studio Art. Depois vai estar aí para vocês Nas direitinho, redes, né? nas suas redes sociais já É, tem o linkzinho? K Studio Art, só Ah. que tem lá um link, né? Que é só clicar que já chega Se eu facilzinho. quiser, de repente, eu vou sugerir um tema para você fazer. Isso também Sim, rola? rola, super rola. Inclusive, na minha página do Instagram, né, que é o Kai Studio Art, tem várias produções minhas. Porque, como artista visual, eu não sigo uma linha só. Tem artista visual que segue Legal. só uma linha, só o desenho ou só a pintura. Eu não, eu abranjo um pouco de cada coisa, porque eu gosto de aprender, né? Aham. Então, você vai ver lá um pouquinho de tudo. O Toy Art, por exemplo, né, tem desenhos. Então, tem vários desenhos de toy lá que eram seguidores meus que foram pedindo e eu fui fazendo, né? Então, se de repente, cara, você faz isso, isso, faço. Viu, galera? Se ligue, porque olha, é lindo e a camiseta tá sensacional. Eu posso pedir os dois, por exemplo, se eu tenho uma ideia, eu achei algum produto legal, eu posso pegar a camiseta e você também. Tem alguns produtos que estão no site e outros produtos são direto comigo, Ah, legal. né? Porque o produto, o próprio site que faz tudo, eu só envio a arte, né? Eu não faço nada, eu não faço nada, só Aham. arte. Eu só Ou crio, seja, é tudo. que é tudo, né? Ué, não... Eu não faço nada, só arte, que é tudo, né? Falou bem. Mas toda a produção, né, de fazer as camisetas, os produtos, é tudo o site quem faz, né? Eu não tenho esse contato direto, né? Certo. Mas outros trabalhos, como os quadros, desenhos, os toys, né? E agora a cerâmica que vem, Sim, eu que vem quero por aí, muito ver. né? É tudo Tá direto tudo lá. comigo, né? Certo. Só mandar um direct E que a gente sobre faz. a meditação com arte também, eu posso entrar nas tuas redes e Também tem um você... link lá, mas também tem uma página só para ele, que é o Meditando com Arte. Ah, legal. Né? Então, @Meditando com Arte, lá tem um pouquinho da proposta, né? Eu estou negociando um lugar para a gente iniciar aí algumas turmas, né? Então, quem estiver interessado já entra em contato, né? Show. Mas eu estou muito feliz assim de estar podendo fazer uma pausa na educação e ficar voltada para os meus trabalhos, porque eu já estava sentindo falta, sabe? Artista, não É. tem jeito. E a gente fica muito feliz com tudo isso também, cá. E eu já quero aproveitar, eu não sei como é que tá o tempo aí de vocês, mas eu trouxe um presentinho aqui para você. Que legal. De uma produção minha, que, claro, né, como eu estou aí me arriscando no digital, fazendo algumas coisinhas, Sim. né, então eu trouxe Aí algo acaba para o programa, você. não mostra, né? Vocês ficam curiosos, agora só Não. semana que vem, brincadeira. Por favor, né, vamos mostrar. E o Toy tá aqui também, que é pro pessoal aí. Vai ser o nosso companheiro nas próximas gravações. É que eu não consigo abrir. Quer que eu segure? Vamos lá. Pronto, eu tava falando que o Toy vai ser o nosso companheiro nas próximas gravações. Ai, que ótimo. Já tô ansiosa. Se fosse, eu já tinha metido a unha aí. É que eu não quero estragar, tá tão bonito. Aqui dá pra reusar, mandar outro presente. Gente, olha
Gente, que escândalo! Ai, que linda! Obrigada! Nossa, esqueci que eu tô presa. Gente, olha aqui! Ai, tá presa. Chique, hein? Olha aqui, gente, que coisa mais linda! A nega vai lá pra sala de casa. Nanda Costa, acompanhe. Fernanda Santos, para de graça. Cá, eu amei. Gente, olha que trabalho lindo. Ai, que bom, eu Eu fico gostei super das feliz. cores. A gente estava comentando que ficou bem legal, assim, bem... Então, eu quis fazer essa brincadeira do figura e fundo, né? Eu entrei nas suas Sim. redes, vi lá uma foto, falei, vou fazer uma brincadeira de figura e fundo para trazer uma coisa empoderada que você tá aí, né? Sim. E também alegre, né? Com Exato. colorido no fundo, né? Que é o que você traz pra gente quando Ai, você tá obrigada. cantando. Toda essa alegria, né? E como eu Obrigada. sei que você tá com um espaço novo, né? Uma Sim. casinha nova, né? Para você levar lá pra tua Vai pra casinha. parede e eu vou postar e vocês vão ver. Cá, muito Ai, obrigada. eu que agradeço. adorei a presença. Acho que a gente precisa de mais programas, porque a gente tem muita coisa pra falar. Nossa, se deixar, eu sou bem tímida, mas se eu começar a falar sobre arte, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas é bom assim, a gente agradece e foi sensacional. Ai, eu Galera, que só agradeço. repassando novamente as suas redes pra galera entrar. Cá Estúdio Arte. Cá Cá Estúdio Estúdio Arte. Arte. Isso. Fechadíssimo. Gente, Cá, muito obrigada. Amei. Eu que agradeço. Quero imensamente agradecer ao Thales, ao Welib, ao Rodrigo. Né? Vocês são muito, muito queridos e estão fazendo um trabalho sensacional. Eu espero que vocês cresçam cada vez mais e estou super feliz Amém, pelo convite. Obrigada. E a gente espera o mesmo de você e do teu Obrigada, trabalho também. E obrigada. as esculturas, eu tô doida para saber mais Em breve, sobre em isso. breve. TV Cidade Jacareí, muitíssimo obrigado. Thales Borba, muito Fernanda. obrigada. E Hoje Gostaria- não tem Paola? hoje não tem Moda Malk. Não. Moda Malk Tá bom, hoje. então não tem. Não tem. Não tem, mas se quiser seguir, segue lá, porque é show de bola. Ainda continua Tá fazendo. Feitos de papel, que fez as nossas canecas. E até vai terminar com um sonzinho gostosinho? Você quer? Eu acho que sim. Thales Borba, no violão. Então, tchau? Sim. É. Isso sim. Segue lá também, ó. Thales Borba. TV Cidade Jacareí, muitíssimo obrigada. Valeu, galera. Valeu, Cá. Até semana Eu que vem. agradeço. Até a próxima.